Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Johnny Balbino, sou idealizador da Globo Leilões e estou aqui hoje para falar sobre um leilão judicial que nós estamos realizando na cidade de Arujá, no estado de São Paulo. Trata-se de um terreno no condomínio Novo Horizonte Rios 1 e 2. Esse imóvel tem 1.004 metros quadrados. Ele encontra-se localizado na Alameda Via Láctea, no condomínio Novo Horizonte Rios 1 e 2. Por enquanto, sem número, mas se trata do lote de número 6 da quadra 4. Bom, senhores, nesse caso, como já citado, se trata de um leilão judicial. Então, para quem quiser informações, para ter acesso a informações melhores sobre o processo, eu recomendo que acesse esse campo aqui no nosso próprio site, que dá um link, né, do próprio processo. Então, só para quem não está familiarizado com o leilão judicial, eu vou dar uma breve explicação do que se trata. Então, essa empresa, a JCH Incorporação Imobiliária, moveu uma ação contra o devedor. O devedor, então, ele foi julgado e condenado a pagar essa dívida. Como não houve o pagamento da dívida, então este imóvel foi penhorado para que, com a venda do ativo, o credor seja ressarcido aí deste ônus, tá? Então, só explicando aí o motivo, né, por se tratar de um leilão judicial. Nesse caso, a primeira praça inicia-se agora no dia 7 de julho, né, às 16 horas, e vai até o dia 10 de julho, inicia-se no dia 7 de julho de 2021, às 16 horas, e encerra no dia 10 de julho, também às 16 horas, pelo valor da avaliação. Então, como regra geral, né, de todos os leilões judiciais, primeiro nós levamos o ativo pelo valor da avaliação atualizado. Pode ser que até a data do leilão esse valor seja corrigido, né? Essa correção ela é feita automática pelo nosso sistema e está em acordo com as regras do Tribunal de Justiça. Não tendo arrematante, então, na primeira praça, ou primeiro leilão, né, é a mesma coisa. Então, a segunda praça já está marcada a partir do momento que encerrar a primeira, no dia 10 de julho, às 16 horas, com encerramento no dia 30 de julho, no qual o imóvel poderá ser arrematado por valor igual ou superior a 40% do valor de avaliação, ou seja, R$ 175.457. Então, se não tiver lance durante esse período, do dia 7 ao dia 10, pelo valor da avaliação, inicia a segunda praça e o leilão fica no ar até o dia 30/7, com lance inicial a partir de R$ 175.457, ok? Muito bem, pessoal. Então, nesse caso, tem algumas informações que eu devo dar à ciência. Primeiro é com relação à visitação. Infelizmente, nós estamos com uma dificuldade grande de comunicar o condomínio e também para levantar se existe ônus de condomínio em atraso, né? Já que o objeto da ação que originou o leilão não é ação de cobrança de condomínio. Então, nesse caso, quando existe débito de condomínio, é o que nós chamamos de propter rem. Ele acompanha o imóvel. Então, nesse caso, a responsabilidade seria do arrematante, exceto se o condomínio permanecer inerte. Nós estamos tentando notificá-los, né? Aliás, já foi encaminhado uma intimação, ainda não tivemos retorno. Agora nós estamos tentando contato com os advogados, mandando essa intimação. Então, se porventura não chegar essa informação a tempo, que é o que nós informamos aqui na observação 2, mesmo intimados até o presente momento, o condomínio não informou se a unidade possui débitos de condomínio em atraso. Também não possui ação de cobrança em andamento. Nesse sentido, caso essa informação não seja apresentada a tempo do leilão,
tal ônus não será de responsabilidade do arrematante. Ou seja, o arrematante, se não tiver essa informação até a data do leilão, o condomínio não vai poder cobrar do arrematante, né, já que ele foi intimado para apresentar essa informação. Ele pode continuar a execução em cima do devedor, entretanto, esse imóvel fica livre desse ônus, ou seja, o arrematante também. Tá? Agora, se essa informação chegar a tempo e caso tenha débito, nós estaremos informando imediatamente aqui no site, ok? Uma outra informação, que essa consta na observação 1, é que o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Por algum motivo, e aí precisa dar uma analisada com calma no processo, geralmente, quando o juiz manda determinar a penhora do imóvel e não dos direitos, é que o credor fiduciário tem se mantido inerte, não tem se manifestado para apresentar o ônus, né? Qual o valor da dívida. Mas, nesse caso específico, o juiz analisou a situação e deu a penhora, ou seja, a penhora ela recaiu sobre o imóvel e não sobre os direitos. O que isso significa? Se nós estivéssemos leiloando os direitos sobre o imóvel, então aí sim o ônus com a Caixa Econômica seria de responsabilidade do arrematante, já que o que ele está comprando é os direitos. Para ter a propriedade, ele teria que arcar com esse ônus, pagar esse crédito hipotecário para poder registrar o imóvel na integralidade no seu nome. Mas não é o caso, tá? A penhora recaiu sobre o imóvel. Então, esse ônus que trata da alienação não será de responsabilidade do arrematante, ok? Essa informação também é muito importante, que tem chegado bastante dúvidas até nós, né? Então, a gente já esclarece aqui que esse ônus não será de responsabilidade do arrematante. O débito exequendo é de quem está movendo a ação. Então, esse é o valor da dívida. Então, o próprio imóvel, sendo leiloado, ele já vai quitar essa dívida. Tá? Também não é de responsabilidade do arrematante. E, por fim, nós também devemos informar sobre os débitos tributários, ou seja, impostos em atraso. Isso provavelmente se deve ao IPTU em atraso. Nós fizemos um levantamento e o valor que consta em aberto é de R$ 17.238,55. Ou seja, por se tratar de débito de tributos em atraso, nesse caso, o arrematante ele pode requerer para o magistrado a subrogação, ou seja, na prática, como que vai funcionar? Nós vamos realizar o leilão. Havendo o fechamento, nós teremos aí um vencedor, né, que seria o arrematante, e nós, representando a leiloeira, nós vamos emitir um documento que se chama auto de arrematação. Esse auto de arrematação será enviado para o arrematante e, junto com o auto de arrematação, nós encaminhamos também uma guia de depósito para que o arrematante faça o pagamento integral do imóvel, ok? Ele fazendo esse pagamento, e essa guia é como se fosse um boleto, então pode ser feito em qualquer banco, esse valor já cai direto no processo. Então, a única pessoa que pode autorizar o levantamento desse valor uma vez no processo é o magistrado. Né? Por que esse zelo? Se o porventura o leilão for cancelado, o juiz autoriza que o arrematante levante essa quantia, ou seja, o arrematante não perde nada. Né? E nós também, como representando aqui a leiloeira, nós devolvemos a comissão caso o leilão seja cancelado. Ou seja, não há risco para o arrematante. Ou ele vai ficar com o imóvel, ou vai ter o dinheiro de volta. Mas apenas 5% dos casos em leilões judiciais é que ocorre esse cancelamento. É muito difícil acontecer. Mas aqui eu já estou dando essa ciência a todos que caso o leilão venha a ser cancelado, o arrematante terá o seu valor, vai poder levantar o valor pago pelo imóvel, ou seja, não vai perder dinheiro, que
vai perder o tempo, né, de estar participando do processo. Muito bem. Então, o arrematante efetuando o pagamento, voltando ao assunto do débito tributário, né? Quando a gente fala que será subrogado, o que significa isso? O senhor ou a senhora que vir arrematar o imóvel vai depositar esse valor em juízo. Então, os senhores podem entrar no processo, uma vez já como arrematante, podem entrar com esse pedido nos autos, requerendo ao magistrado que reserve o valor de 17.238 ou um valor superior, caso já tenha sofrido correção, né, na dívida, para o pagamento do IPTU. Então, geralmente, os magistrados aí com isso mandam uma intimação para a prefeitura para que ela venha tirar do processo esse valor. Tá? Eu sei que isso deveria ser automático, mas em alguns casos isso até acontece, né? Até o próprio magistrado já pede a reserva do imposto em atraso para o pagamento do Estado, né? Nesse caso, a prefeitura. Mas como é um direito do arrematante, caso isso não aconteça, o arrematante precisa provocar, né? E a única forma de provocar isso no processo é entrar com esse pedido lá, né? Posteriormente, nós, como empresa leiloeira, a gente não pode prestar assessoria jurídica, mas nós podemos esclarecer qualquer dúvida, qualquer informação, inclusive, caso haja necessidade, algum modelinho aí de petição para o arrematante requerer a reserva deste valor para o pagamento do IPTU em atraso. Então é por isso que usam esse termo jurídico, né, subrogado, ou seja, não será de responsabilidade do arrematante, ok? Muito bem, senhores. A outra dúvida também que nos chega é com relação à visitação. Infelizmente, a gente está com essa dificuldade de comunicação com o condomínio, né? Então, considere não tendo visitação. Caso os senhores consigam entrar no imóvel para visualizar outros lotes que, inclusive, tem disponíveis lá para venda, né? Então, pode dar uma passada na frente desse imóvel porque ele está desocupado, tá? É um lote baldio, então está desocupado. Há uma outra questão também, é que o imóvel possui uma área de preservação ambiental. Então, aqui no nosso site, no Documentos, os senhores podem ter acesso à avaliação do imóvel e na avaliação, deixa eu ver, desculpa, essa avaliação ela foi feita por perito avaliador. Deixa eu verificar aonde a nossa equipe encontrou essa informação. Observando na verbação 11, ora mencionando o termo de responsabilidade e preservação. Assim, está na matrícula já essa informação. Então vamos lá, pegando aqui na matrícula, nós temos na verbação 11, vamos localizar a verbação 7, a verbação 8, a verbação 11, está aqui. Termo de responsabilidade de preservação de área verde. Por requerimento, né, no dia 18 de julho de 2010, feita a presente aprovação para constar que, conforme o termo de responsabilidade, a preservação da área verde, aqui está o número, o processo, né, onde houve essa determinação. A instância segue o vértice, vamos ver aqui a metragem, confrontando o lote 5 a 5 livro descrito com área de 301 metros. É a área de preservação ambiental. Ou seja, se o imóvel tem 1.004 metros quadrados, o arrematante deve considerar que 301 metros quadrados deverá ser preservado, ou seja, não poderá construir em cima desses 301 metros quadrados, porque já há uma determinação nesse sentido. Tá? Provavelmente tem uma mata ali que é próxima ao imóvel, né? Então essa mata ela tomou por 301 metros quadrados o terreno e então já existe essa determinação que essa área deverá ser preservada, ok? Uma outra informação também, senhores, e aqui para não delongar muito, essa é a última, mas caso tenha ficado alguma dúvida, os senhores podem entrar em contato conosco, ok?
É com relação, à última informação, é com relação ao pagamento parcelado. Tá? Por se tratar de um leilão judicial, sempre o pagamento é à vista. Porém, o novo Código de Processo Civil, ele permite o pagamento parcelado desde que haja aprovação por parte do magistrado. Então, na prática, como que funciona? Caso alguém tenha um interesse em enviar uma proposta na condicional, ou seja, uma proposta na condicional é aquela proposta de pagamento parcelado, por isso que fala condicional, já que as condições aqui do leilão é para pagamento à vista, tá? Então, a regra é, o pagamento à vista ele sempre tem preferência, ok? Se alguém der lance aqui, fazendo o cadastro aqui no nosso site, posteriormente vai abrir uma área de lances, aqui inclusive quando iniciar o leilão. Vai abrir uma área de lance, então os senhores clicando nessa área de lances é para pagamento à vista. Alternativamente, vai aparecer um outro campo aqui embaixo chamado proposta na condicional, que também os senhores podem encaminhar uma proposta desde que seja no mínimo 25% de sinal e o restante em 30 meses ou 30 vezes, tá? Essa é a condição máxima aí de parcelamento que o Código de Processo Civil, que regula todo o nosso sistema judiciário, né, permite em termos de parcelamento. Porém, mesmo que a proposta na condicional seja superior ao valor do lance mínimo, do lance à vista, o lance à vista ele sempre terá preferência. Ou seja, na prática, havendo qualquer lance no site para pagamento à vista, as propostas já são automaticamente desconsideradas. Se porventura o leilão encerrar de forma negativa, ou seja, não tendo êxito, encerrou sem licitantes, aí sim nós vamos encaminhar as propostas recebidas para o magistrado e o magistrado provavelmente vai intimar as partes, né, para que ele se manifeste e por fim ele vai tomar uma decisão se aceita ou não. Ele aceitando, aí sim nós informamos ao arrematante, ao interessado que encaminhou a proposta, e importante frisar, as propostas só podem ser encaminhadas durante a vigência do leilão, tá? Não pode ser encaminhada pós-leilão. Não é uma regra da Globo Leilões, da leiloeira Cássia, é uma regra do Tribunal de Justiça, tá? Aqui de São Paulo, que regula a alienação eletrônica. Então, as propostas têm que ser encaminhadas durante a vigência do leilão, tá? E aí, se o juiz aprovar, o arrematante então paga o sinal mínimo de 25%, ou pode ser até maior, 30%, 40%, 50%, independe. O mínimo é 25% de sinal. Tá? E as parcelas, ele vai pagando mensalmente e depois nós podemos dar uma instrução em como ele pode imprimir essa guia de depósito judicial e fazer esse pagamento mensalmente. Lembrando que esse valor, essa parcela mensal, ela é corrigida pelo índice do Tribunal de Justiça, que é uma taxa uma taxa bem menor do que os juros praticado aí no mercado, tá? Ela é bem pequenininha, mas tem sim uma pequena correção todo mês, ok? Então, voltando a essa questão, a proposta na condicional ela tem que ser enviada durante a vigência do leilão e só será apresentada nos autos caso o resultado do leilão seja negativo. Tá? Então, com isso, eu esclareço aí a dúvida com relação a propostas na condicional. Pois bem, senhores, eu acredito que com isso eu tenho esclarecido aí as principais dúvidas, mas caso tenha ficado alguma, fiquem à vontade para entrar em contato conosco nos nossos canais de atendimento, ok? Em nome da Globo Leilões, eu agradeço a todos pela participação, tenham todos um excelente dia.